Olá, estamos no ar com mais uma edição do programa Palavra de hoje, aqui pela TV Destaque de Guarulhos. Sejam bem-vindos, eu quero agradecer a audiência, que nós possamos, nesse programa, estar conversando com você, para poder levar a Palavra de Deus para o seu coração. E hoje nós temos um tema muito importante, o tema é a importância de viver no centro da vontade de Deus. O quão é importante nós estarmos seguindo a vontade de Deus, a direção dEle, em todas as coisas que nós vamos fazer, os nossos planos, os nossos projetos, né, que nós possamos sempre estar na vontade de Deus. É Ele que faz o melhor para cada um de nós. Então, que nós possamos aqui compartilhar com você esse tema tão importante. A minha convidada de hoje, a escritora Cristiane Santos, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui no programa, a Palavra de hoje, pela TV Destaque. Seja bem-vinda, uma honra recebê-la aqui novamente. Pastor, o prazer é meu. Eu já me sinto em casa. Sim, Todas as vezes que eu estou aqui, fico muito feliz de poder compartilhar a Palavra de Deus com todos os seus admiradores aí. Com certeza. Então, eu quero começar compartilhando uma palavra com você, que está lá em Romanos capítulo 2, versículo 2, e diz assim: E não sedes conformados com esse mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo nos ensina que a vontade perfeita de Deus, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós somos encaminhados, nós somos direcionados e todas as coisas elas fluem de uma maneira melhor. E muitas vezes nós queremos fazer com as nossas próprias mãos, usar as nossas próprias forças, mas é o Senhor que nos dá a sabedoria, é o Senhor que nos direciona. Então, quando você estiver no centro da vontade de Deus, eu tenho certeza que você chegará em lugares melhores, em lugares altos, e você será muito abençoado. Pastor, eu amei esse tema, Verdade. Porque é o tema do meu primeiro livro, né? Quero mostrar aqui para o pessoal. Conhecendo o Centro da Vontade de Deus, foi o primeiro livro da minha carreira como escritora. Então, falar sobre esse tema para mim é muito importante, né? Porque acredito que todos os cristãos, de um modo geral, querem viver no centro da vontade de Deus, né? Porque o centro da vontade de Deus é o lugar onde o cristão se sente seguro, tranquilo. Tem um texto bíblico em Efésios 5,17 que eu quero compartilhar com vocês, que diz assim: Não vos torneis insensatos, mas procura compreender qual a vontade do Senhor. Então, a pessoa que anda fora da vontade do Senhor é uma pessoa insensata. E o cristão, ele deve andar de acordo com a vontade de Deus. Aí você me pergunta, e qual é a vontade de Deus? Como eu vou compreender qual seja a vontade de Deus? A vontade de Deus é revelada a todos nós por meio da palavra. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas não têm o hábito de ler a Bíblia, de buscar a Deus em oração, que é por meio da palavra, por meio do auxílio do Espírito Santo, que você vai compreendendo qual seja a vontade de Deus para a sua vida. E estar no centro da vontade de Deus traz para o ser humano segurança. Estar no centro da vontade de Deus traz proteção. Estar no centro da vontade de Deus traz conforto e alegria. Então é tão importante, né, estar no centro da vontade de Deus, porque não importa onde você mora, onde você vive, se você é rico, se você é pobre. Tem eu começo o capítulo do meu livro dizendo assim: certo dia me perguntei qual seria o melhor lugar para viver. Pensei como seria morar numa casinha elegante em Poços de Caldas ou em um apartamento luxuoso de frente para o mar em Porto Seguro. Depois de pensar e pensar, eu cheguei à conclusão que em nenhum lugar do mundo eu seria plena se eu não estivesse no centro da vontade de Deus. Então, o lugar geográfico onde você se encontra não tem muita importância. Se você está dentro do centro da vontade de Deus, é o lugar que você está seguro. Eu costumo dizer que céu só é céu porque Deus habita ali.
né? Onde Deus não habita é um inferno. Qualquer lugar que você esteja, por mais luxuoso que ele seja, por mais agradável que seja o clima, tantos lugares no Brasil e no mundo tão lindos, tão maravilhosos, e a pessoa se sente só, muitas estão em depressão, muitas vezes porque não estão no centro da vontade de Deus. Porque quando a gente se encontra no centro da vontade de Deus, a gente está pleno. Então, esta é a importância de viver no centro da vontade de Deus. E hoje, por meio desse programa, você vai conhecer um pouquinho os caminhos que vão te levar ao centro da vontade de Deus, né, pastor Ricardo? Com certeza. E quão importante mesmo nós estarmos no centro da vontade de Deus, nos projetos da nossa vida e todas as etapas, quando nós estamos passando por um processo de algo que nós estamos ali realizando. Então, é necessário que nós realmente, através da palavra de Deus, que é muito importante, através da oração, e o Senhor, Ele nos dá sinais diariamente, em todos os momentos, para que nós possamos cada vez mais estar aprendendo, estar no centro da vontade de Deus. Isso é tão importante para nossas vidas, que quando nós imaginamos, quando nós pensamos em um plano, em um projeto que Deus coloca no nosso coração, e você sendo guiado, e nós estamos sempre sob proteção do Senhor. Ele tem cuidado de nós, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. A Bíblia nos diz isso. E também em outras palavras que nós temos ali na Bíblia, que o Senhor nos fala, nós possamos realmente ter essa certeza de que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando nós estamos, na verdade, fazendo o que Ele requer de nós, e nós tomamos atitudes de acordo com a vontade de Deus, todas as coisas acabam cooperando para o bem, e todas as coisas acabam fluindo de uma maneira muito melhor. Então, que você seja direcionado por Deus através da palavra dEle, através daquilo que Ele te guiar, daquilo que é da vontade dEle, porque certamente você será muito abençoado em todas as coisas. E eu creio que quando nós realmente nos posicionamos, quando nós recebemos um chamado de Deus, de repente por um trabalho, ou no ministério, ou mesmo na sua família, né? Você que é pai, você que é mãe, filho, eu tenho certeza que Deus tem algo para você. Então, que você possa fazer conforme a vontade dEle. Então, busque no Senhor, busque nas palavras dEle, que Ele tem falado conosco. E hoje, felizmente, nós temos infinitas opções hoje tem internet, hoje nós temos livros, pessoas que são realmente assim direcionadas para escrever um livro, pessoas que têm programas mesmo, né, tanto da rádio como da TV, aqui como na TV Destaque, em outras inúmeras rádios e TVs, que pode levar uma palavra para o seu coração. Então, que você esteja atento a esses sinais. Você que está nos assistindo, você está recebendo essa palavra. Então, que você possa meditar, refletir, que o Senhor, Ele quer fazer o melhor para você, mas é necessário que nós estejamos no centro da vontade dEle. É o tema que nós estamos falando hoje aqui, a Cristiane. Eu achei interessante, pastor Ricardo, que o senhor falou, de nós tentarmos identificar os sinais. Isso. Ser sensível à voz do Espírito Santo. A Bíblia diz, em Provérbios 14, versículo 12, há caminhos que ao homem parece perfeito, mas o fim dele é caminho de morte. Então, nós temos diante de nós caminhos que parecem perfeitos. E estar no centro da vontade de Deus é tomar mesmo a decisão acertada, porque é acertar o alvo. Se você está no centro da vontade de Deus, se você é guiado pela vontade de Deus, você não vai errar. Porque há várias maneiras de você errar o alvo, e uma só de acertar. Então, não andar segundo o curso do seu coração, andar guiado pela palavra de Deus, pela orientação divina, é um modo mais acertado de se viver a vida. Eu defendo o seguinte, que estar no centro da vontade de Deus, esperar na vontade de Deus, não é viver no comodismo, porque existem pessoas que podem confundir, estou no centro da vontade de Deus, até cantar aquela música lá do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se você deixar a sua vida ser levada assim a esmo, né, você não vai saber, você não vai ter controle de onde ela vai parar.
Então, viver no centro da vontade de Deus é uma escolha e não é uma coisa fácil. É algo que exige de você dedicação. Eu costumo dizer que uma casa, se não for cuidada, né, se não tiver reparos, pintura, sempre você está ali cuidando, ela vai ruir. A nossa vida é a mesma coisa. Se você não se preocupar com os seus dentes, por exemplo, a cárie vai tomar conta. Se você não ir escovar bonitinho, passar o fio dental, se você não tiver esse certo cuidado, a tendência de deixar as coisas a esmo é não se organizar, elas vão desorganizar. A nossa vida espiritual é a mesma coisa. Tem que ter foco. O foco é obedecer a Deus, viver no centro da vontade de Deus. E eu posso dizer para você que viver no centro da vontade de Deus não é garantia de uma vida sem problemas, uma vida tranquila, muito pelo contrário. Viver no centro da vontade de Deus é você viver em luta constante, né? Tem um tópico aqui no livro que eu digo assim: o fato de ter aceitado Jesus como Salvador não é garantia de uma vida sem problemas. Então, as pessoas às vezes têm aquela ilusão, principalmente nós vemos muito na mídia, alguns programas evangélicos que garantem para a pessoa, a partir do momento que você tem Cristo na sua vida é transformada, e vai ser só alegria, vai ser só contentamento, felicidade, terminaram as provas, as lutas, as doenças, e não é bem por aí, né? Tem um outro tópico que diz assim: não existe felicidade longe do centro da vontade de Deus. Então, eu me remeto àquele texto bíblico que diz assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Felizes é os que choram, felizes são os que sofrem. É um texto bíblico que parece contraditório. Como que a pessoa pode ser feliz passando por tribulação? Eu costumo dizer que você pode ter paz em meio à tempestade, em meio à adversidade, em meio à luta, em meio ao problema, em meio às circunstâncias, momentos ruins. Se Cristo está verdadeiramente na sua vida, os problemas não vão se extinguir, como diz a palavra de Deus. No mundo tereis aflições. Foi o próprio Cristo que nos garante isso, que no mundo a gente tem aflição, mas tem bom ânimo. Cristo venceu o mundo. Ele não nos garante que nós venceremos todas as batalhas, mas Ele nos garante uma companhia. Isso é essencial, né? Com certeza. É a companhia do nosso Deus. É verdade. E Ele está junto conosco o tempo todo, desde a hora que nós acordamos, durante o dia, na hora que nós vamos deitar. Ele envia seus anjos para acampar ao nosso redor, para cuidar de nós. E Ele mesmo, Ele tem cuidado, Ele tem feito tantas coisas maravilhosas em nossas vidas, tem nos abençoado, nos protegido. E assim como eu mencionei nesse programa no começo, que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Então, debaixo das tuas asas nós estamos, e que nós possamos caminhar, que nós possamos estar no centro da vontade de Deus. E eu tenho certeza que o Senhor Ele vai continuar nos abençoando. Por mais que nós passamos por aflições, por mais que nós passamos pelas dificuldades, é necessário que nós tenhamos atitude de coragem, de fé e não desanimar. E que você possa ter um bom ânimo, porque o Senhor Ele está contigo e Ele vai fazer tudo do melhor para você. Então, que nós estejamos no centro da vontade de Deus e que nós sejamos muito abençoados. Agora nós vamos por um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho nós voltaremos com o programa Palavra de hoje. A atenção constante na escolha e manipulação de ingredientes nobres e selecionados. O cuidado no preparo de cada item a ser servido, garantindo identidade única e exclusiva em cada lanche. A finalização de cada hambúrguer com a dedicação especializada. Tudo isso pensando em você. Johnny Hudson, hamburgueria artesanal. Uma experiência sem igual. Seja no almoço, no jantar
ou nas horas em que a vontade de comer um hambúrguer delicioso chegar até você, Johnny Hudson é a melhor opção. Agora também com o almoço executivo de segunda a sexta-feira. Rua Felizarda Firmino de Andrade, 68 Guarulhos, com amplo estacionamento e espaço kids. Johnny Hudson, hamburgueria artesanal. Uma experiência única em sabor e satisfação gastronômica. Com o objetivo de melhorar o relacionamento e a comunicação com os moradores da cidade, a ProGuaru disponibiliza seus canais de atendimento à população. A partir de agora, solicitações de serviços de zeladoria, críticas e sugestões podem ser enviadas à empresa por meio do WhatsApp 95556-8388 ou pelo e-mail faleconosco@proguaru.com.br. Tapa-buracos, conservação e pavimentação de ruas, varrição, capina, limpeza de bocas de lobo, bueiros, córregos, calçadas, além de recuperação de sarjeta, são alguns dos principais serviços oferecidos pela ProGuaru. Entre em contato e receba um número de protocolo para acompanhamento dos trabalhos. Informações em nossa central de atendimento. Telefone 2475-9000. ProGuaru, trabalhando sempre em favor dos guarulhenses. Aqui na nossa empresa fazemos questão de contar com os melhores profissionais. Afinal, o que faz o sucesso de um bom empreendimento é, em grande parte, seus colaboradores. Acontece que ninguém nasce pronto. Todos precisam de ferramentas e oportunidades para se desenvolver e colocar em prática o que aprenderam nas escolas. É por isso que eu abro a minha empresa para os jovens estagiários e aprendizes. E você? Centro de Integração Empresa-Escola, CIEE. Nos dias de hoje, fazer uma faculdade é fundamental. Agora, para quem não tem tempo, a opção é EAD. E o melhor ensino à distância em Guarulhos é na Unicesumar, uma das melhores do Brasil, segundo a avaliação do MEC. Aqui você tem o melhor atendimento da universidade para mais de 40 cursos de graduação e 80 de pós-graduação, com valores a partir de R$ 270, já com material didático incluso. Não faça só uma faculdade, faça Unicesumar. Você procura um apartamento pronto para morar, confortável e perto de tudo o que você precisa? Procurava. Venha conhecer o Residencial Paradiso. O Residencial Paradiso tem uma planta de 51 metros quadrados com 2 dormitórios, sendo uma suíte, uma ou 2 vagas de garagem e a exclusividade de uma torre única. O empreendimento oferece ainda uma infraestrutura perfeita para as horas de lazer e descanso com a sua família, com parque infantil, espaço de leitura entre a área verde, salão de festas e fitness na cobertura. Localizado na região central de Guarulhos, na Vila São Jorge, o Residencial Paradiso está perto da Prefeitura, do Bosque e do Shopping Maia, também da Rodovia Presidente Dutra e uma infraestrutura de comércio sensacional. Aqui tem tudo e pertinho de você. Venha conhecer o decorado e fechar negócio. São várias formas de financiamento, inclusive direto com a construtora. Isso mesmo, você pode financiar direto com a construtora. Residencial Paradiso, administração Visincorp e WHI. Venha para um novo conceito de morar bem. A Telos Agência de Eventos oferece serviços excepcionais de bartenders e doces finos. Você irá se surpreender com a qualidade e atendimento personalizados. Usando produtos de qualidade, a Telos disponibiliza em seu escritório degustação de seus diversos produtos. Avenida Torres Tibagi, 846, Bloco C, Vila Prazível, Guarulhos. Telefone 4574-2631. Telos, o sabor de sua festa.
Estamos de volta com o programa Palavra de hoje. Hoje nós estamos falando do tema a importância de viver no centro da vontade de Deus. Eu quero compartilhar uma palavra que está em João 6,38, diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Olha que amor que ele tem por nós, enviar o seu único filho para poder estar no meio de nós e morrer por nós, para nos trazer a salvação, a vida eterna. E tudo isso para fazer a vontade do Pai. Assim como esse versículo, ele ressalta muito bem, falando, fazer a vontade do Pai. Então, que nós também, nós somos filhos de Deus, que nós possamos realmente estar no centro da vontade de Deus, em todas as coisas, não é só em algumas coisas. O Senhor, Ele tem nos orientado, Ele tem nos abençoado, mas Ele requer de nós que nós façamos a vontade dEle. E muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade, nós queremos fazer o que nós bem entendemos, na hora que nós bem entendemos, mas não é assim. Nós precisamos compreender que estar no centro da vontade de Deus é poder estar fazendo todas as coisas sobre a direção dEle. Então, eu sugiro para você, para que quando você for fazer algo, faça uma oração, peça a direção de Deus, eu tenho certeza que Ele irá te orientar. E no centro da vontade de Deus, eu tenho absoluta certeza que você vai ter uma vida que vai fluir de uma maneira muito melhor. Apesar das tribulações, apesar das dificuldades, dos obstáculos, mas você vai conseguir vencer, porque o Senhor Jesus está conosco e Ele sempre faz o melhor para nós, não é mesmo, Cristiane? Olha que interessante, pastor, esse versículo que o senhor mencionou, fala que até o próprio Filho de Deus, né, Jesus Cristo, se submeteu à vontade do Pai. Então, quanto mais nós, né? Tem um tópico no livro que diz assim: viver no centro da vontade de Deus pode ser definido apenas com uma palavra: renúncia. Viver no centro da vontade de Deus é seguir a orientação bíblica conforme Mateus 16, 24, que diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha que interessante. A recomendação bíblica do Senhor Jesus para as nossas vidas. Em algumas passagens nós vemos que pessoas se adiantavam e iam após Jesus com a finalidade de segui-lo. E Jesus dizia dessa maneira: espera mais um pouco, medita sobre o que você está fazendo. Negue-se a si mesmo, primeiro passo. Então, as pessoas dizem que querem servir a Cristo, dizem que querem viver no centro da vontade de Deus, mas sem negar a própria vontade, sem renunciar a si mesmo. É uma afirmativa falsa. Negar a si mesmo, negar os seus próprios instintos e tomar a sua cruz. É uma vida de labuta, uma vida de sofrimento. As pessoas acreditam que por estar no centro da vontade de Deus, está fazendo tudo certinho, vivendo em obediência, a vida aqui na Terra vai ser redondinha. E não é bem assim. Nós podemos ver vários textos na palavra de Deus, de pessoas que vieram a experimentar o que é tribulação a partir do momento que se comprometeram a estar no centro da vontade de Deus. Várias referências, depois eu vou passar aqui para vocês meditarem. Tem um texto bíblico que afirma, né, que quando a pessoa aceita Cristo como Salvador, muitas vezes ela começa a passar tribulação até na sua própria casa. Aí Jesus disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada mesmo. Porque ela não é aceita até no meio da sua família. Então, de várias áreas da vida, a pessoa pode enfrentar a tribulação exatamente por ter tomado essa decisão de servir a Cristo. E muitos, né, pastor Ricardo, não entendem, que realmente pensa que, poxa vida, eu estou fazendo a vontade de Deus, por que está dando tudo errado na minha vida? Não é que está dando tudo errado,
É que existem processos que nós temos que passar, na verdade. Sim, são processos que naturalmente nós passamos, né, nas dificuldades, e são lições para nosso aperfeiçoamento. Quando nós tomamos uma decisão, seja qual for, e principalmente quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, e quando nós estamos no centro da vontade de Deus, as coisas começam a acontecer de uma maneira que é para que você possa aprender mesmo. São lições, são provas, e nós passamos por provas para que nós sejamos aprovados. Então, não desanime nos momentos de dificuldade, de tribulações. Deus está contigo, Ele está cuidando de você, Ele está fazendo a vontade dEle nas nossas vidas. E nós, consequentemente, estamos sendo aperfeiçoados. E é tão bom quando nós sentimos a presença de Deus, quando nós estamos fazendo tudo aquilo sob a vontade dEle. Então, todas as vezes que acontecer algo que te desagrade ou que você fique triste dentro da sua própria família ou no seu trabalho, não se preocupe, busque direção a Deus e caminhe, continue. Não tenha medo, porque o Senhor, Ele está contigo. E Ele ainda realiza sonhos, Ele ainda faz o melhor para cada um de nós. Mas é necessário que nós tenhamos essa atitude de fazer a vontade dEle. Então, quando Ele te chamar para fazer algo, para fazer uma obra, para fazer algo que está no seu coração, que você possa estar segundo a vontade de Deus. Em João 4,34 diz assim: Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, esse versículo nos ensina que nós devemos fazer a obra. E o Senhor, Ele veio, né, porque Deus Pai enviou Ele aqui na terra, em forma de homem, para fazer toda a vontade dEle. Então, aconteceram muitos milagres na caminhada que Ele fez, né, no tempo que Ele esteve aqui, e depois que Ele morreu, que Ele ressuscitou, Ele ainda continua. Então, que você possa ser perseverante naquilo que Deus colocou no seu coração, que seja determinado, que você tenha coragem, que você tenha fé, mesmo diante das dificuldades e dos obstáculos que você encontra. Porque o Senhor, Ele está conosco e Ele quer que nós façamos a vontade dEle. E quando nós fazemos a vontade dEle, todas as coisas cooperam para o bem. Que a palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, que nós possamos estar, com certeza, com essa reflexão, quando você medita na palavra dEle, para que você possa realmente estar no centro da vontade de Deus. Pastor Ricardo, tem um texto bíblico que diz assim: aquele que diz que permanece nele, deve também andar assim como ele andou. 1 João 2,6. Olha que interessante. Estar no centro da vontade de Deus é seguir os passos de Jesus. E você percebe, meu querido, minha querida que está nos assistindo, que a trajetória de Jesus não foi fácil. É claro que tinha milagre, maravilhas, prodígios. Ah, que beleza, né? Você está com Jesus Cristo, Ele multiplica pão, multiplica peixe, transforma água em vinho. Mas você percebe que não é só isso. Na trajetória dele, também teve pavor, angústia. Teve momentos difíceis, de cansaço físico, momentos em que o seu suor foi transformado em gotas de sangue. Olha, devido a tanto sofrimento que Jesus passou, diante do pavor de enfrentar a crucificação. Jesus foi perseguido, foi traído, foi cuspido, espancado. Olha só. Então, nós temos que ter muita responsabilidade ao afirmar que queremos seguir os passos de Cristo. Temos que ponderar que tem momentos de milagre, de prodígio, de maravilha, mas também tem as horas amargas. Tem um texto bíblico que diz assim, que Jesus Cristo veio para nos trazer vida e vida em abundância. E essa vida abundante é uma vida em toda a sua totalidade, para nos fazer um ser humano completo. Então, não é só momento de glória e de felicidade. O momento de angústia, de sofrimento, também faz parte da vida do ser humano, que forja o nosso olhar para o alto,
os nossos joelhos para o chão, para buscarmos a presença de Deus e vermos que no Senhor está a nossa dependência. Então, estar no centro da vontade de Deus consiste exatamente nisso. Não é garantia de ter uma vida próspera, uma vida financeira boa. Recebi um telefonema esses dias, uma moça desesperada falou: irmã, não sei o que está acontecendo comigo, eu oro tanto, mas continuo desempregada. Olha só, a maioria dos brasileiros nós vemos em crise, desempregado, passando por problema financeiro. Isso se tornou comum no nosso cotidiano. Então, isso daí, independentemente de você estar em dia com Deus, é coisa que pode acometer a qualquer um de nós. Tribulações, lutas fazem parte dessa vida. E quando eu afirmo que viver no centro da vontade de Deus não é garantia de uma vida próspera, eu me espelho na vida do próprio Jesus Cristo, que sendo rei, nasceu numa manjedoura. Como você vai cogitar uma coisa dessa? O Filho de Deus, numa estrebaria lá no meio dos animais. Quando a gente está grávida, as mães sabem, a gente prepara o quarto da criança, um quarto tem cheirinho de bebê, o quarto tão limpinho, o quarto tão cheiroso, o quarto adornado. Aí o Filho de Deus, ele nasce num lugar tão simples, tão que não dá nem para imaginar, um lugar que não tinha nem um bercinho para colocar o Filho de Deus. Ficou entre os animais ali. Então, muitas pessoas acham que servir a Deus é garantia de vida próspera, vida de tranquilidade financeira, porque as pessoas realmente não se espelham na palavra, têm preguiça de meditar na Bíblia, porque se nós olharmos para os textos bíblicos, nós vamos ver que os personagens da Bíblia, a maioria, só por estar, pastor Ricardo, no centro da vontade de Deus, passava por momentos difíceis de tribulação, não é verdade? Com certeza. Em muitos momentos, né, pessoas são até missionários, pessoas que fazem a obra de Deus, eles passam por essas dificuldades porque muitas vezes as pessoas elas interpretam de uma maneira diferente, acham que estão fazendo alguma coisa, então, aquela pessoa está indo na igreja, aquela pessoa ela faz isso, ou seja, as pessoas acabam julgando por estar no centro da vontade de Deus. Mas nem sempre é assim, mesmo nos momentos de tribulação, mesmo que você seja afrontado, mesmo que muitas vezes pessoas até dentro da sua família, às vezes possam até te julgar, falar alguma coisa, mas não se preocupe, porque quando você está no centro da vontade de Deus, Ele vai cuidando e você vai conseguindo ser aperfeiçoado e você vai saber lidar com essas situações. Então não te preocupes, porque o Senhor Ele está contigo e Ele está fazendo o melhor para você. Agora nós vamos para mais um intervalo comercial e daqui a pouquinho nós voltaremos com o programa A Palavra de Hoje. Traz para lavar. Venha para a Carlimp deixar o seu carro limpo. Hoje na Carlimp você tem lavagem de sofá, tapete, persiana, limpeza de escritório e pós-obras. Trabalhamos com os melhores produtos do mercado. Venha para a Carlimp. Estamos localizados na rua Awad Abraão, 151, aqui no Jardim Paravente. E o telefone para contato é muito fácil, 3428-4077. WhatsApp 94571-8988. Traz para lavar. Venha para a Carlimp deixar o seu carro limpo. E siga nossas hashtag Tapete Limpo e hashtag Traz para lavar. Traz para lavar. Choupana, choperia e churrascaria. O que era bom ficou melhor. Agora com novo endereço, mas com a mesma tradição em servir bem, para que você e sua família possam desfrutar de um ambiente sofisticado e aconchegante.
Venha conhecer as novas instalações da Choupana e saborear o que existe de melhor na culinária guarulhense. As melhores carnes, as mais saborosas pizzas. Choupana, choperia e churrascaria. Rua Força Pública, número 345, no centro de Guarulhos. Telefone 2440-3430. Com estacionamento próprio. Choupana, choperia e churrascaria. Você pensa na segurança da sua família e na integridade do seu patrimônio. Você sabia que algumas situações causam traumas irreversíveis a você e a quem você ama? A Union Alarmes oferece o melhor serviço de monitoramento à distância a um custo que você pode pagar. Equipamentos de última geração, 100% operados por aplicativo mobile, enviam informações precisas a operadores treinados e integrados à polícia. Sinais de pânico supervisionados por câmeras geram proteção ao chegar ou sair de casa. Ambientes violados são gravados e as imagens são disponibilizadas à polícia, resultando em prioridade no atendimento. Situações de cárcere são tratadas com agilidade, facilitando a chegada e ação da polícia. Não espere que o pior aconteça. Solicite a visita de um de nossos representantes. Union Alarmes. Sua segurança é a nossa prioridade. Localizado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, principal ligação entre as rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna, na cidade de Guarulhos, o Shopping Bom Sucesso está situado em local de grande visibilidade e fácil acesso, além de estar bem servido de transporte coletivo e estar ao lado do Terminal de Ônibus Pimentas. Em seu mix, despontam diversas marcas consolidadas no varejo nacional, em moda, artigos para o lar e eletroeletrônico, entre outros. Além de uma boa estrutura de serviços e praça de alimentação variada. O Shopping Bom Sucesso conta com uma gama com mais de 130 lojas, entre as quais Le Postiche, Bidcat, Polo Air, Polishop, Erg Store, Pernambucanas, Marisa, C&A, Centauros, Lojas Americanas, além de 6 salas de cinema, 2 universidades, escola de idiomas, autopeças e um atacado que é referência no varejo de autosserviço, o Tenda Atacado. Venha desfrutar de lazer e entretenimento com segurança, conforto e descontração aqui no Shopping Bom Sucesso. Conheça mais em nosso site. Autoescola Gopouva, o mais novo conceito em autoescola. Da primeira habilitação a todos os demais serviços oferecidos por uma autoescola. Você precisa de qualidade, confiança e experiência de profissionais capacitados. Há 48 anos no mercado, o grupo de autoescola Gopouva tem todos os motivos para garantir a segurança total a seus clientes. Excelente formação e equipamentos de última geração, fazendo da Autoescola Gopouva o local certo para o seu aprendizado. Você pode conquistar o prazer de dirigir com a Autoescola Gopouva, num dos 9 endereços instalados em Guarulhos. Cursos teóricos, CFC, com turmas pela manhã, noite e finais de semana. Simulação de provas teóricas gratuitas e todos os procedimentos para a primeira habilitação ou troca e inclusão de categoria. Autoescola Gopouva, mais que uma tradição, a certeza da responsabilidade e honestidade com seus alunos. Estamos de volta com o programa Palavra de hoje. Hoje nós estamos falando do tema a importância de estarmos no centro da vontade de Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com você que está em Filipenses capítulo 2, versículo 7, diz assim: mas esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Esse versículo nos diz, o próprio Jesus Cristo, ele veio e ele se esvaziou a si mesmo para que faça a vontade do Deus Pai. Olha que interessante esse versículo que fala, ele mesmo próprio se esvaziou a si mesmo. E nós, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós deixamos o nosso querer, as nossas vontades, os nossos desejos para fazer a vontade de Deus. É isso que é importante para a nossa vida. Quando nós fazemos isso, quando nós estamos no centro da vontade de Deus,
E há uma trajetória para tudo isso, desde o início. E o Senhor, lá no ventre da nossa mãe, Ele já nos criou para que nós possamos passar por uma trajetória. Então, o que nós estamos vivendo hoje, nós passamos por uma trajetória, etapas em nossas vidas. Então, o que você está passando hoje, pode ser que você não esteja entendendo, mas lá na frente você vai entender. Assim como você entende a trajetória que você passou para você chegar até aqui. Então, que você possa continuar no centro da vontade de Deus e Ele vai te abençoar de uma maneira sobrenatural. Então, que você viva cada etapa, cada trajetória que o Senhor está te colocando no lugar onde você estiver, onde você colocar as suas mãos, aonde você colocar a planta dos seus pés. Saiba que é propósito de Deus, saiba que é uma trajetória que Deus está forjando o seu caráter, Ele está forjando para que você chegue no local, no centro da vontade dEle e que nós possamos fazer assim que Ele tem nos orientado. E às vezes, pastor Ricardo, essa trajetória, ela é espinhosa. É verdade. No caso de Cristo, para Ele cumprir a salvação, né, na humanidade, Ele teve que passar pela cruz. Não era um lugar agradável estar crucificado, mas foi o preço que Ele pagou para estar no centro da vontade de Deus. Então, existem perguntas, questionamentos que muitas vezes nós fazemos. Existem pessoas que reclamam da vida, né, e perguntam assim: ah, Senhor, por que não me casei? Por que não tive filhos? Pessoas que sofreram um acidente, por que eu perdi uma perna, um braço? E fica questionando por quê, por quê? Tem um texto bíblico em Isaías 55, do 8 ao 9, que diz assim: porque os meus pensamentos, isso diz o Senhor, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos. Olha só, muitas vezes na nossa caminhada, a trajetória para chegar ao centro da vontade de Deus, aos nossos olhos, é incompreensível. Nós podemos ver inúmeros exemplos bíblicos. Um deles, lá no comecinho da Bíblia, em Gênesis, foi o propósito que Deus teve na vida de Abraão. Pastor Ricardo, Deus disse para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Sim. Só que ele já era um velhinho, não tinha filhos, a esposa também era idosa e era estéril. Não é incompreensível? Para nós, Abraão se olhava no espelho, ele tinha uma promessa: vou ser pai de uma grande nação, mas eu não tenho filhos. Estava próximo dos 100 anos, a mulher, como eu disse, idosa, já tinha se encerrado o costume das mulheres, né, o ciclo menstrual. Além de idosa, ela era estéril. Olha só como que Deus faz. E nem por isso Deus deixou de cumprir na vida de Abraão o propósito que ele tinha. Abraão verdadeiramente se tornou o pai de uma grande nação, a nação de Israel. Então, se cumpriu o que estava dentro da vontade de Deus para Abraão, só que a trajetória foi incompreensível aos olhos humanos. Na nossa vida, às vezes acontece assim. Muitas vezes nós não entendemos porque temos que passar por certas situações, por enfermidades, por tragédia na vida familiar. Então, tem de tudo, né? A morte precoce de um membro da família. Olha, até para a morte existe um propósito. Até para aquele que morreu antes de nascer. Você sabia que existe um propósito para aquela vida que se foi? Então, nós realmente desconhecemos os propósitos de Deus. Nós não precisamos entender a vontade de Deus, porque muitas vezes, para nós, como eu já mencionei, ela é incompreensível, mas nós devemos aceitá-la.
Existem casais abençoados por Deus, de repente um dos cônjuges falece, e a esposa fala, Senhor, ou esposo, por que aconteceu isso na minha vida? Por que eu perdi meu filho? Por que eu perdi minha mãe dessa maneira tão brusca, meu pai? E às vezes a pessoa fica lamuriando, se lamentando para aquela vida que se foi. Houve um propósito. Para a pessoa que ficou, tem um propósito. E a gente sempre tem que ter em mente isso. Que somos finitos, né? Temos data de validade, mas é pecado partirmos desse mundo sem cumprirmos os propósitos de Deus, sem estarmos no centro da vontade de Deus. Foi para isso que fomos gerados, foi para isso que fomos criados. Também, pastor, tem um caso, eu citei Abraão, tem também a vida de José, né? É verdade. Deus predestinou José para ser governador do Egito. Poxa vida, mas passou por um momento tão difícil, né? Um processo tão... Ser vendido pelos irmãos. Foi parar na prisão por causa de uma calúnia que a mulher de Potifar fez para a vida dele. Sim. E assim, foi para a prisão e ele pediu lá pro rapaz que estava preso lá com ele, quando ele interpretou o sonho, olha, quando você estiver diante do rei, fala que eu estou aqui preso injustamente. O rapaz esqueceu. Se aquele rapaz tivesse lembrado, no máximo ele seria copeiro na casa do rei. Mas Deus tinha o propósito dele ser governador. Então o rapaz esqueceu de José lá na prisão e no tempo determinado de Deus, José saiu para interpretar o sonho de Faraó e se tornou na hora certa, no momento certo, governador do Egito. Então, nós não temos que criar atalhos. Nós temos que seguir mesmo os planos de Deus, andar pelos caminhos que Ele escolheu, que nós seguíssemos. Na vida de Davi também, né, pastor, por exemplo. Davi se tornou rei, mas ele teve que enfrentar o gigante. Sim, ele lá pequenininho, esquecido, né, naquele pasto. Ele recebeu a promessa de Deus, mas ele estava lá cuidando das ovelhinhas, as ovelhinhas do pai. E naquela vida de pastor de ovelhas, ele matou um urso, matou um leão, ninguém viu. Era tudo uma preparação para ele enfrentar o gigante que ia promover ele a rei, né, de Israel. Então, apareceu um gigante na vida de Davi. E na nossa vida também não é diferente, né, pastor Ricardo? É verdade. Os processos, os propósitos que Deus tem, que muitas vezes é incompreensível. Por isso que na vida do cristão não pode ter murmuração. Está acontecendo algo que está te desestabilizando, está tirando a tua paz, você possa acreditar. É Deus trabalhando, porque tem um propósito na minha vida. Porque eu estou chegando à vontade, ao centro da vontade de Deus, aonde Ele quer que eu esteja. Então, não murmure, não reclame, não saia da posição, porque cada vez que você murmura, que você reclama, que você sai da posição que Deus te colocou, você está regredindo e atrasando o processo na sua vida. Deus tem um propósito, você tem que ir por aquele caminho por onde Deus traçou. Aí você sai fora do caminho, retarda todo o processo de Deus para a sua vida. Aí é perigoso, né, pastor Ricardo? Com certeza. E Deus, ele no tempo determinado, ele não se atrasa, ele não se antecipa, ele não se apressa, e é no tempo determinado. E Deus é fiel para cumprir todas as coisas em nossas vidas. Então, toda a trajetória, todos os planos e os propósitos que Deus tem para a sua vida, Ele faz no tempo determinado. Então, o que nós temos que ter uma confiança, nós temos que ter determinação, coragem, para que quando os planos do Senhor eles forem sendo cumpridos, nós estejamos preparados para receber cada bênção, cada detalhe que o Senhor tem colocado em nossas vidas. E toda a trajetória da nossa vida, todas as coisas que acontecem durante todo esse processo, é exatamente para isso, para a nossa preparação,
para que nós sejamos aperfeiçoados em cada etapa. Então, quando você realmente enfrentar muitas vezes aquela dificuldade que muitas vezes você encontra em determinada situação, então que nós possamos aprender a lidar com cada uma delas, assim com as situações, com as pessoas que fazem parte das nossas vidas. Hoje nós vemos, infelizmente, muitos relacionamentos se romperem por falta de sabedoria, por falta de um entendimento um com o outro, seja qual for o tipo de relacionamento, seja amoroso, seja entre amigos e às vezes até mesmo em família. Hoje nós vemos famílias que se desentendem por motivos que muitas vezes numa conversa, num entendimento, poderiam ser resolvidos. Mas nós acabamos não compreendendo isso e é necessário que, para que nós possamos fazer a vontade de Deus, estar no centro da vontade de Deus, é necessário que nós realmente possamos fazer de acordo com aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, o chamado que Ele tem para você. Então, essa situação que você está passando, por essa dificuldade que você está encontrando, não se preocupe, porque é Deus que realmente está te forjando, que Ele está cuidando de você. Então, que nós possamos estar sobre a proteção de Deus, sobre a direção dEle, e eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai te orientar, o Senhor, Ele está te dando sinais, assim como essa palavra que nós estamos compartilhando, a Cristiane, para você que está nos assistindo, tome posse dessa palavra, tenta compreender o que realmente Deus requer de você, o que realmente Deus, Ele quer que você esteja no centro da vontade dEle. E quando você conseguir compreender, quando você conseguir entender realmente o que Deus quer de você, eu tenho certeza que a sua vida fluirá de uma maneira diferente. Não que será totalmente um mar de flores, mas nas dificuldades você vai saber lidar, porque é o Senhor que Ele te orienta, é o Senhor que vai fazer o melhor para você. Então, que você possa tomar posse dessa palavra, que o Senhor te abençoe, que cuide de você em todos os momentos. Eu quero aproveitar aqui e convidar você a nos ouvir no programa da rádio, programa Palavra de Hoje também, todas as quintas-feiras na Rádio Elite. Baixe o aplicativo lá no App Store, né? E também você pode acessar o site radioelite.minharadio.fm. Também aqui a TV Destaque, o programa Palavra de Hoje. Nós estamos com uma nova plataforma, que é a TV Estilo.tv. Também você pode nos assistir pelo canal do YouTube. Basta você colocar a TV Destaque de Guarulhos lá no YouTube. Tem uma playlist com todos os programas, que esse programa Palavra de Hoje tem o propósito de levar a palavra para o seu coração e que você possa estar no centro da vontade de Deus. Quero agradecer aqui a presença da escritora Cristiane Santos. Foi muito bom esse tema, muito importante. Sim. Que Deus continue te abençoando, te capacitando, né? E eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar muito, muito mais ainda. Amém. Né? Agradeço. É uma honra recebê-la aqui no programa, viu? Prazer é todo meu. Né? Então, que você tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe e que você tenha muitas vitórias e na vontade de Deus. O programa Palavra de Hoje finaliza aqui. Um grande abraço e até o próximo programa.